se estabelece uma movimentação do trabalho de edificação sob a coordenação da Federação do Distrito Federal. Nessa ação da grande família espírita. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? O que é a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é uma gota, é um nada no mundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz, e cantar, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor, e será, mas isso não importa, isso não me impede que eu repita, e a vida é bonita e é bonita. Gonzaguinha, por certo inspirado por espíritos superiores, haveria de materializar nessa letra, nessa música que se consagrou no nosso país de enaltecimento da vida. Quase um hino que tem nos servido de reflexão em âmbito da nossa brasilidade para poder aferir com mais profundidade a grandiosidade da vida. Posto que a vida, ela é algo que ultrapassa todas as conceituações. Aliás, é muito difícil alguém definir a vida. É um grande desafio para os biólogos, que não conseguem esquadrinhar o que seja a vida. Mas não somente para eles, para a literatura que se debruça sobre, para a ciência médica, para a química, a física, a biologia, que juntas não conseguem entretecer uma percepção de amplitude que dê conta de poder fazer uma percepção de definição da vida na sua abrangência máxima. A religião como que tateia numa perspectiva de poder a vida na sua transcendência. E talvez os poetas sejam aqueles que mais se aproximem da concepção da vida, porque falam de uma forma simbólica. O Espiritismo, em sendo ciência, filosofia, e a um tempo só uma religião, nessa síntese antropológica de conhecimento, consegue nos trazer uma percepção da vida numa perspectiva de profundidade, talvez incomparável. Posto que, como é algo que se coloca no mundo dentro de um conteúdo sistêmico, holístico, portanto global, ele nos traz nuances do que seja a vida, que ultrapassa aquilo que diz a biologia, a filosofia existencial materialista, o que dizem as religiões dogmáticas. Ele nos traz uma percepção da vida que nos torna responsáveis em razão desse conhecimento. Quando aquela jovem em Belém do Pará, no início do século passado, entretecia o transe para que se estabelecessem as pesquisas em torno da vida, que palpitava
além da objetividade do corpo, entrava num processo de transe, num quadro de catalepsia, e oferecia fluidos que eram manipulados pelos espíritos superiores, guiados pelo seu guia espiritual chamado João, e fulguravam manifestações que iam desde as batidas tictológicas até as mais exuberantes materializações de que se tem notícia em terras brasileiras. Era Ana Rebelo Prado, uma jovem singela, que nasceu em Parintins, ali no interior do Grão-Pará, hoje do Amazonas, e acasalada com seu parceiro, que se identificara com o pensamento espírita, agora como médium, servia de pesquisa àqueles que eram os pertencentes à alta cúpula intelectual da nossa cidade de Belém do Pará, e que agora tomavam Ana Rebelo Prado como sendo um instrumento fundamental da pesquisa que deveria aprofundar a sonda da investigação na vida além da vida física. Ana Prado era colocada num espaço da semi-obscuridade, do qual ela ficava reclusa sob uma grade que era colocado de cima para baixo, sem janela, sem porta que pudesse estabelecer a sua evasão, que era aferrolhada essa grade no chão, para que ela não pudesse levantar, e ela própria não conseguiria porque era muito pesada, e ela era uma mulher. Ela reclinava-se na cadeira, e mediante esse rigor que a ciência da época exigia para testemunhar que os fenômenos de materialização não representavam fraude, ela adormecia, e havia sessões que surgiam 6 espíritos materializados. Eram 6 entidades diferentes, uma grande, outra criança, era uma mulher, era um homem, era um que vinha trajado como um marinheiro, o outro que vinha trajado formalmente de paletó. Eram pessoas de diferentes estruturas físicas, psicológicas, porque elas falavam, se comunicavam no ambiente. Era de tal modo a grandiosidade dos fenômenos que falavam da vida além da vida física, que Ana Prado, no transe que se estabelecia, suscitava naqueles que chegavam a emoção do sentimento do reencontro e, ao mesmo tempo, o atendimento, a fria racionalidade da pesquisa que queria documentar o fato. Foi assim que Esther, acompanhado de Frederico Figner, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, viera do Rio de Janeiro para vir ter em Belém do Pará na busca de encontrar a sua filha, Raquel. Raquel tinha falecido no hospital fazia 1 ano. Esther estava muito abatida. Frederico Figner, com o conhecimento espírita, estava mais firme. Trouxera a esposa e as outras filhas em função da necessidade da companheira de acasalamento que estava muito abatida, melancólica, tristonha, e soubera os fenômenos de Ana Prado. E as sessões se seguiram. Era de tal modo a beleza e o encanto das materializações, que ao lado do fervor, do rigor, da pesquisa controlada que se estabelecia, era um fenômeno de alegria e de festa da alma, porque quando Esther vê Raquel surgir com o vestido branco, dirigir-se a ela e dizer: mamãe, não me faça sofrer, não venha trajada de veludo branco, negro, tire essa roupa, era o luto. Raquel tinha se imposto que só tiraria o vestido depois que falasse com a sua filha. Era grandioso aquele encontro. As pessoas choravam comovidamente, se ajoelhavam os familiares, de tal modo era a incontida alegria do céu que tinha descido à terra na fala de Esther, que documentava as sessões, depois das emoções vividas
pelo coração maternal, e suscitavam inúmeras elucubrações para aqueles que faziam a pesquisa e que testemunhavam aquele encontro de vida entre aqueles que estavam no corpo e aqueles que tinham ido para fora do corpo, no caso, Raquel, Wigner e Esther, sobretudo. Era grandioso esse encontro familiar, porque até o Gabriel, que era uma criança pequena de 7 anos, que tinha falecido há muito tempo, da mesma família, também surgira para testemunhar a mãe de que a vida além da vida é um fato, de que a vida não está circunscrita a uma injunção material, biológica, orgânica, mecânica. E assim, Raquel surgira sorridente. E quando a mãe, na sessão posterior, trouxera o vestido de forma a não repetir o negro, ela saltitava, balançava suas vestes de contentamento para mostrar a sua alegria pela mãe ter suspendido o luto. Mas era necessário provas cabais. É colocado uma cadeira e Raquel assume uma posição de modo a que ela pudesse, diante da câmera fotográfica, registrar o evento. Sentaria no colo da mãe, colocaria uma flor no seu colo, uma rosa vermelha, e também as proximidades do pai, que estava perplexo diante da exuberância daquele fenômeno, e profundamente emocionado, ela vai, envolve o pai com o braço, toma-lhe uma flor diferente daquela que deram para a mãe e crava-lhe na lapela do paletó, cujo pedúnculo, cuja a possibilidade de fixação se fizera difícil, porque a casinha pela qual ela tentava fincar a haste da flor não lhe permitia, e ela tem que fazer muito esforço, e todos percebem o esforço até que ela consegue colocar a Angélica ali, na vestimenta do pai, premiando a mãe e o pai com a flor que ela, como se fosse uma jardineira do além, lhe trouxera para demonstrar que a vida além da vida é um fato. Raquel, diante da mãe, oferece-lhe as mãos. A mãe toma-lhe as mãos, olha-lhe os dedos, reconhece as suas unhas bem polidas e se dirige à filha dizendo: "Oh, minha filha, por que você está com assim o cabelo preso? Solte o cabelo." Ela desaparece para trás da cortina onde ficava médium em transe, oferecendo os fluidos para a materialização, e de repente surge Raquel com os cabelos ondulantes, soltos, fazendo uma movimentação para que a mãe, ali na penumbra, como se fosse a iluminação de um cinema em cuja a fita estivesse sendo projetada, ela possa entrever a filha com a sua cabeleireira basta, colocada agora de forma flutuante e solta, para que os seus olhos pudessem de mãe registrar e nunca mais esquecer. O jornal de Belém documentaria o fato, com a epígrafe "Raquel vive", e Frederico Wigner dá o testemunho dizendo: "Eu convivi com a minha filha 2 horas e 50 minutos aproximadamente. Foi de tal modo a convivência que nós tínhamos a impressão de que ela não tinha sido, ela não tinha desencarnado, de tão familiar que foi a convivência. Para que também não ficasse nos registros da alucinação visual, tátil, auditiva, era necessário que se transcendesse o fato deixando um documento. Então Raquel vai nos instrumentos de parafina que estavam colocados para que os espíritos materializados pudessem deixar um testemunho após a sessão de materialização. Ela vai nos baldes de parafina quente e ali na água fria faz o movimento e vai congelando uma mão, uma luva em parafina, que até hoje no Rio de Janeiro essa luva está lá como documento, mais de 100 anos, como documento de comprovação de que a vida ela é eternal, ela não é terrenal. Raquel vive
seria Esther e Frederico Figueiredo. Ana Prado deixaria-nos na conjunção do movimento espírita nacional e sincronizada com as pesquisas internacionais, com outras médiuns fulgurantes que surgiram na Itália, Sátia Palatino, Florence Cook, lá nas experiências de Kate King, na Inglaterra, e outras tantas que eram documentadas e pesquisadas pelos cientistas. O Brasil trazia, com as contribuições da médium Ana Prado, documentos fantásticos, porque o rigor científico às vezes chega à exaustão, e o Espírito João, que se materializava luminosamente, que coordenava as sessões, pediu que se colocasse a câmera fotográfica diante de Ana, que estava deitada, e orientou como deveria ser feita a sessão, de que Ana Prado começasse a descrever os sintomas, e quando ele desse um toque pela tipologia, deveria-se então fazer a chapa fotográfica na escuridão. E assim se fez, quando tudo estava escuro, escuro completo, blackout, a chapa fotográfica, mediante a objetiva, colocada na direção da médium, que estava sentada, e começou a dizer: eu começo a sentir um formigamento, eu começo a perceber que meu braço direito está como que sendo anestesiado, agora eu sinto a perna esquerda, agora eu sinto dificuldade de falar, eu tenho a impressão que vou adormecer, e faço o toque da tipologia, o ruído promovido pelos espíritos, que era o sinal de que a chapa fotográfica pudesse ser estabelecida. E o clique da época faz-se. Demora-se um pouco, Ana volta a falar e diz: o João está dizendo que foi um sucesso a documentação científica. Quando se revela a chapa fotográfica, surge uma foto curiosa. É a figura de Ana, deitada, reclinada, adormecendo, e o seu lado esquerdo experimentando a desmaterialização. O pé tomba, o seu sapato tomba. É possível ver o osso calcâneo do pé. O seu braço esquerdo murcha. É possível se entrever a ausência de duas falanges na mão que tomba. Era a desmaterialização da médium que dava a energia para que os espíritos se materializassem. As experiências foram tão curiosas que se trouxeram ali sementes. As sementes estavam dispostas para que no fenômeno de atuação dos espíritos pudessem ali estabelecer o movimento da germinação num tempo recorde. O transe se estabeleceu e 15 minutos depois as sementes tinham germinado. Aquilo que demoraria pelo menos uns 15 dias, num período de menos de 10 minutos, foi suficiente para que as sementes pudessem ser germinadas a partir de uma ação fluídica sobre aquele material que estava disponibilizado, mais um para as pesquisas dos cientistas. Assim, era a possibilidade que se fazia no segundo, da primeira para a segunda década, no estado de Belém do Pará, na cidade de Belém, quando Ana Prado oferecia os seus dotes mediúnicos para que pudesse ser pesquisada. Era essa a circunstância que documentava no mundo científico, sendo notícia na Europa mesmo, entre os cientistas, até por Gabriel Delany, que faz menção a ela, as pesquisas feitas em Belém, era a confirmação daquilo que Allan Kardec tinha postulado quando encontrou os espíritos em meados do século XIX e foi construindo essa ciência filosófica de consequências morais que deveria esquadrinhar a vida na sua abrangência máxima, porque à época havia, sobretudo, duas manifestações de concepções existenciais da vida, filosóficas, que o Espiritismo deveria ser colocado na contraposição. Uma
das muitas manifestações, aquelas que eram mais proeminentes e que são até hoje, era a filosofia materialista. A segunda era a filosofia dogmática. E a terceira seria a filosofia espírita, que daria uma nova concepção de vida. Na filosofia materialista, a percepção da vida é de que ela é estritamente biológica. E como se fosse uma metáfora, poderíamos assim nos valer dela para efeito de compreensão didática, de que o relógio da filosofia materialista em relação à vida funciona assim: hoje é menos um dia de vida, menos um dia de vida, menos um dia de vida. Porque para o materialista, a vida começa na concepção e termina na morte cerebral, como está posto nos dias atuais pela concepção médica. Logo, a vida é esse espaço, berço-túmulo. O que está aí é a vida. Tudo resultado de uma conjunção material. Não há alma. A vida é tão somente um organismo que funciona. Sentimentos, pensamentos, emoções são resultado de uma conjunção cerebral. A neurociência, que apoia-se na filosofia materialista, tem essa concepção até hoje do que seja a vida. E a vida funciona assim: hoje é menos um dia de vida, hoje é menos um dia de vida, hoje é menos um dia de vida. Suponhamos que alguém tenha 30 anos. Se alguém tem 30 anos, ele passou pelo menos 20 dormindo. Porque nós dormimos em torno de 8 horas. Quando somos adultos, quando somos crianças, dormimos mais. Dormimos aproximadamente 1/3 da vida. Porque também quando vamos ficando velhinhos, passamos às vezes a dormir mais ainda, dependendo do tipo de pessoa, naturalmente. Tem gente que chega para assistir a palestra e começa logo a dormir no início, só acorda na hora do passe. Mas não é uma ocorrência do DF, isso é uma ocorrência lá para o norte, que está muito calor. E as palestras não são assim tão satisfatórias, então é melhor dormir. A pessoa aproveita mais dormindo, se refazendo, porque a palestra às vezes é tão fraca, tão fraquinha, então a pessoa dorme. Mas o materialista não suporta dormir porque é menos vida. Se ele tem 30 anos, passou 20 dormindo, ele só viveu 10 anos. Por quê? Porque dos 20 anos ele passou dormindo, passou fazendo a barba, passou fazendo a quarentena de uma doença, passou numa fila de ônibus. Por que uma pessoa vive numa fila de ônibus, de banco, de supermercado? Então, para o materialista, todo o movimento da vida é o escoar da vida que vai se esvaindo. Então, para compensar o mais um dia de vida que passa, que lhe gera ansiedade, ele busca o menos um, ou seja, ele busca suprimir tudo aquilo que lhe subtrai conteúdo de vida. Então, ele quer dormir menos, ele não quer adoecer, ele vai tentando maximizar um máximo de tempo de vigília para que ele possa viver a vida, gozar a vida. É uma visão até coerente. Então, ele não suporta de modo algum ficar demoradamente dormindo, ter que fazer uma quarentena, ficar hospitalizado. Para quê? Essa visão do materialismo, portanto, optar por uma vida imediatista, que maximiza através do menos um, do mais um para compensar o menos um. Ele procura compensar e diminuir a sua ansiedade. E isso lhe coloca diante dos fenômenos existenciais numa postura que é, no mínimo, abusiva, se não limitante. Porque se o seu pai está muito velho, ele olha para o pai, e suponhamos que a vida média do país onde ele viva seja 60 anos. Ele olha para o pai que tem 70, ele diz: meu pai já viveu. Agora está só caraquento, já se levanta com dificuldade, já não ouve direito, já não vê direito. Então, para quê? Ele vai ficar cuidando do pai. Ele coloca logo o pai num asilo. E se o pai adoecer, ele não vai ficar ao lado do pai, cuidando do pai. Tendo uma chance, ele promove a eutanásia, tal como se faz na Holanda em algumas circunstâncias, tal como se faz na Suíça, onde há uma clínica, onde você se interna para morrer, porque você já não tem uma qualidade de vida correspondente. O país legalizou esse tipo de atitude. Você vai se suicidar mediante a intervenção de um médico.
é uma atitude de eutanásia e de suicídio, porque é uma opção feita em regime de parceria. Muitos idosos trafegavam da Holanda para a Alemanha, que depois da Segunda Guerra Mundial passou a respeitar mais a vida, depois da tragédia, porque à medida que iam envelhecendo, tinham medo de serem assassinados, para que os filhos pudessem gozar da vida e ficar com patrimônio. Saíram do seu país para a Alemanha para terem preservado a sua existência na terceira idade. Uma pessoa materialista, ela não tem por que perder tempo cuidando de alguém que já viveu a vida, subtraindo a vida dela, porque ela tem que ficar cuidando e para ela é perder tempo. Um materialista, numa vivência social, por exemplo, numa gravidez, que lhe impeça de se colocar no trabalho, ele não pensa duas vezes em subtrair o produto da concepção fazendo um abortamento, porque para que ele vai ficar com aquela criança correndo o risco de ficar desempregado depois que tiver a criança, da licença maternidade e a empresa colocá-lo para fora? Ou para que ter uma criança se essa gravidez não foi planejada, não foi desejada, foi um acidente biológico do carnaval? Para que ficar com essa criança se foi resultado do estupro? Se foi resultado de uma violência sexual? Então o materialismo, ele vai funcionando nessa perspectiva no qual a vida ela só tem valor do ponto de vista material. Porque se alguém se contaminar de uma doença grave e o médico disser, olha, você vai ter que ficar hospitalizado, vai ter que ser cuidado no máximo em nível ambulatorial, não pode sair de casa muitas vezes, e você tem sobrevida mais ou menos 3 anos, se fizer todos esses cuidados médicos, tomar esses remédios, esses 10 remédios, em casa, sob tutela dos seus familiares ou de uma enfermeira, ele não titubeia em se suicidar. Porque ele vai, pensa ele, o que é que ele vai ficar fazendo 3 anos em casa, sem poder viver? Esperando sua morte, que é o fim do corpo. Então ele opta pelo suicídio, que fez Allan Kardec dizer em A Gênese, de que o materialismo, ele é coerente consigo próprio, muito embora não seja coerente com a verdade. Então o materialista que se mata, ele faz achando que ele, em se matando, ele resolveu o problema. Mas se a visão ela transcende, ele precisa fazer uma concepção e uma análise, segundo a concepção de vida, diferenciada. Por isso o materialismo vive esse relógio. Menos um dia de vida, menos um dia de vida, isso lhe dá ansiedade. Porque ele quer viver a vida. E qualquer pessoa que se anteponha a que ele viva a vida, ele passa por cima para poder fazer valer a sua existência. Quero dizer, qualquer pessoa que lhe impeça de gozar da vida, que lhe usurpe o tempo, na visão dele. Mas se contrapunha à época a visão da filosofia dogmática que ensejava as concepções religiosas da época em que Kardec estava e que funcionam até hoje, que diz que a vida, ela não começa na concepção e termina no cérebro. Ela começa em função da alma que se vincula à concepção, que é criada, e que depois da morte, ela sobrevive essa alma indo para o céu ou o inferno definitivamente. Essa era a visão dogmática. O relógio desta concepção de vida era diferente do materialista. Enquanto que o relógio do materialismo funcionava assim, menos um dia de vida, porque a vida estava escoando, para o dogmático era mais um dia de vida. Viver era uma angústia. Porque era angústia de eu cometer um pecado capital e de ir para o inferno. Uma pessoa com 30 anos, por exemplo, dificilmente não cometeu um pecado capital. Ou um pecadozão, um pecadozinho, um pecado mais ou menos, um pecado genérico, um pecado de grife. Depende. Com riscos de ir para o inferno. A pessoa fica angustiada porque viveu 30, ainda tem que viver mais 30. Será que eu vou conseguir chegar lá e ir para o céu? Ela olha para trás, observa o que já viveu, os atos que já cometeu, e fica pensando que se ela morresse agora, façamos um teste. Segundo essa filosofia, se você morresse hoje, você ia para onde? Ia para o céu? Duvido que ia para o céu. Mas para o inferno também é injusto. Porque o que nós dizemos aqui, vivendo no Planalto Central, não pode ter sido tão grave que pudesse ir para o inferno.
Foi esse dilema que fez o Papa Gregório, como diz Allan Kardec em O Livro Céu e o Inferno, criar o purgatório. O purgatório foi um jeito humano de contornar um dilema, uma ambiguidade filosófica, que a pessoa não merecia ir para o céu porque não era pura, mas não merecia ir para o inferno porque não era tão encapetada. Então podia poder ir para o purgatório, fazia um escaldapézinho e depois ia para o céu, se orasse, se fizesse as devoções religiosas, se a pessoa fizesse a sua extrema unção e fizesse a sua confissão final. Portanto, se ela conseguisse fazer isso, ela ia para o estágio intermediário, com as intercessões naturalmente bancadas pelo sistema econômico da família, das orações e das preces, ela então seria guindada ao céu. Era uma escalazinha para ir para o céu, de modo tal que se contornou o problema, segundo Allan Kardec propõe nessa visão humanística de Gregório. Mas seria o lugar talvez para onde fôssemos, seria o purgatório. Essa percepção de vida, no entanto, ela induz aquele que vive essa perspectiva filosófica de vida a buscar uma contraposição para equilibrar, porque se viver a vida é um risco de ir para o inferno, é um mais um, eu preciso procurar um menos um. Aí o que é que faz as pessoas? Procuram se expor menos na vida para não correr o risco de pecar. Às vezes chegam ao ponto até de se encerrar nos claustros, nos isolamentos sociais, para poder não se envolver muito com a humanidade, com a sociedade, e não correr o risco de cometer um pecado capital. Viver, portanto, é uma angústia. Se para os materialistas é uma ansiedade, para os religiosos é uma angústia. O mais um dia de vida e o menos um dia de vida se transformam num tormento, seja uma, seja outra proposta filosófica. Nesta visão da filosofia dogmática, a questão fundamental é de que nós nascemos, a nossa alma é criada por ocasião do nascimento, da concepção, segundo a avaliação de alguns pais da igreja, que colocavam a criação da alma num determinado tempo. Mas, de qualquer forma, a alma era perene após a morte. E esse também era um dilema, porque mesmo que você fosse para o céu, você não conseguiria ser feliz vendo seu filho ir para o inferno. Era necessário que eu pudesse ir para o inferno junto com meu filho, talvez para lhe diminuir a dor. Essa era uma questão que eu nunca consegui compreender bem. E eu tinha uma companheira que trabalhava comigo em casa, chamava-se Domingas, chama-se Domingas, é minha amiga até hoje. E eu queria entender como ela entendia, porque ela pertencia a uma religião que estava vinculada à filosofia dogmática. E eu disse, Domingas, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Ela riu e disse, para o inferno. Mas sem cerimônia, né? Não ficou nem com medo de ser despedida pelo patrão. E eu disse, mas Domingas, não é possível que eu vou para o inferno, eu sou uma pessoa tão boa, eu comecei a encher minha bola, né? Eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que eu me esforçava. Ela ria, sabe, doutor? O Satanás tem máscaras, pelo Allan Kardec, que nos engana. O senhor é uma pessoa de bom coração, mas o senhor está ludibriado por Satã. Esse Allan Kardec, ele efetivamente é uma das máscaras com que o Satã usa para lhe enganar. Eu digo, mas não é possível que esse Satã seja tão bondoso, porque eu sou uma pessoa boa. Aí eu comecei a mostrar as minhas mudanças, exagerei um pouco para ver se forçava a barra, para ver se ia para o céu. Ela disse, não, doutor, ou se entrega para Jesus, ou... Mas eu já me entreguei para Jesus, mas não se entregou. Porque o senhor ainda não fez a sua entrega do jeito que Jesus quer. O jeito que Jesus quer é do jeito dela. Eu disse, eu fiz do meu jeito, mas não pode ser. E ela era uma pessoa que me amava. Me amava a tal ponto que quando ela foi casar, ela pediu para que eu fosse o padrinho de casamento dela junto com a minha mãe. E eu disse, mas Domingas, por que eu? E comecei a resistir. Eu não sou da tua religião. Eu vou para lá. Lá o pastor vai querer que eu me entregue a Jesus. Eu não vou querer me entregar do jeito dele. Ele vai acabar o casamento. Ela ria e disse, não, doutor, é do seu jeito. O senhor pode ir do seu jeito, porque o senhor não vai ser colocado nessa posição. E eu então disse, mas por que eu? Ela disse, se eu escolhi o senhor, porque é o senhor, doutor. E aquilo me sensibilizou, e por caridade eu confesso, que eu aceitei, mas com muito medo.
E fui de paletó com a minha mãe, sentei no último banco, porque qualquer emergência eu já saía porta fora para evitar terminar o casamento ou entrar em conflito. Mas olha, foi um casamento lindo, efetivamente. Depois assinamos lá um livro protocolar dentro da cultura da igreja dela. Foi lindo. Para vocês verem como ela tinha apreciação por mim. E eu fiz a segunda pergunta então, e a tua mãe se morresse hoje? Porque eu sabia que a mãe dela não comungava da visão dela. Ela disse, vai para o inferno junto com o Senhor. Eu disse, e você? Ela disse, eu vou para o céu, porque eu já me entreguei a Jesus. Eu disse, Domingas, eu vou para o inferno com a tua mãe. Mas eu te prometo que eu vou gritar lá, Domingas, a chama está me comendo, mas não me destrói. Porque o inferno cristão foi pior que o inferno pagão que o inspirou. Pior. Segundo a gente lê, em o céu e o inferno. E eu disse, eu vou ficar gritando, eu e a tua mãe. E eu duvido que tu sejas feliz no céu. Ela ri, disse, doutor Alberto, eu vou ser feliz. Eu digo, como? Então tu és uma desalmada. Tu não me gosta, tu não gosta da tua mãe, que sobretudo que te pariu, que te deu esse corpo. E fiz aquela fala. Ela ri e disse, não, eu vou lhe explicar, doutor Alberto, como vai ser. Nós vamos morrer. E vamos ficar esperando o juízo final. Quando chegar o juízo final, Deus vai fazer ressurgir aqueles que se entregaram a Jesus. E então eu vou ser ressuscitada e Ele vai apagar todas as nossas lembranças familiares. Então não vou me lembrar do Senhor. Eu disse, é. Eu não estava querendo questionar a fé dela, eu estava querendo questionar como é que ela entendia, como é que ela... Quer dizer, para ela isso era uma explicação plausível. Plausível. Um dia eu disse para ela, e se ela colocava que a fé salvava, e eu dizia que a libertação era pela caridade, pelo amor. E então eu disse, então te joga de cima de um edifício, eu disse para ela, com fé que tu não morre, para ver se tu não morre. Ela me olhou assim, ficou assim, doutor Beca, a resposta está bem aqui, doutor Beca, a resposta está bem aqui. Não deu resposta. 10 minutos depois eu estava no quarto, ela bateu na porta. Entra. Quem é? Domingas. Entra, Domingas. Domingas entrou assim, doutor Beca, eu morreria porque não era a vontade do Senhor. Não era vontade. Ela era curiosa, amável, uma jovem dessa contextura que estava vivendo essa visão, que era a visão filosófica da vida, de que efetivamente uns vão para um lado, outros para o outro, e que eles não vão se lembrar dos laços familiares. Ou, como uma mãe, que procurando um cristão, coordenador de uma das religiões dogmáticas, disse-lhe, vamos, eu não posso melhorar pelo meu filho, o que é que eu faço? Ele, cristão, disse, nós podemos orar. Ela disse, mas ele se suicidou? Não. Ele se projetou do prédio. Na queda, ele se arrependeu. Se ele se arrependeu, ele está no purgatório. Vamos orar por ele, porque ele vai sair do purgatório. Isso saiu no jornal. E eu fiquei pensando que muitas pessoas poderiam usar esse expediente, levar a vida de qualquer jeito, chegava no final, se arrependia, fazia a extrema unção e pronto, estava resolvido. Então, se arrependia na queda e estava resolvido. Que isso poderia ser motivo inspirador para pessoas que estavam vivendo a vida de forma negativa e que não se deixariam de se suicidar, pensando de que poderiam se arrepender na queda. Era uma alma cristã que efetivamente, a fé corada, não podia aceitar dizer para uma mãe que ela não podia nem orar pelo filho, porque o filho cometeu um pecado capital. O suicídio estava definitivamente colocado no inferno. A perspectiva espírita funciona de uma forma diferente. Enquanto que o relógio materialista diz, menos um dia de vida gera ansiedade. A filosofia dogmática diz, mais um dia de vida é sofrível viver, porque você tem mais medo de pecado do que exercer a amorosidade. O relógio da existência, na perspectiva da filosofia espírita, diz, hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o meu melhor dia de vida. Porque se temos 30 anos em vivendo o Espiritismo, nós olhamos para trás e não temos nenhum medo de nenhum pecado capital, porque nós somos capazes de reverter os pecados pelo amor que cobre a multidão dos erros. Porque compreendemos a vida de que ela não começa na concepção e nem termina, como diz o materialismo, na morte cerebral. Nem tampouco está selada definitivamente
definitivamente a sua sorte da alma após a morte, indo para o céu, o inferno, o purgatório ou o limbo que já foi retirado da teologia católica. A perspectiva espírita diz que a vida, ela é um fenômeno permanente. Ela não é a antítese da palavra morte. A antítese da palavra morte é nascimento, renascimento. E de que a vida é um processo perene, dentro da qual nós renascemos e morremos, através do fenômeno da reencarnação e da desencarnação. De que a vida, portanto, este fenômeno ciclópico do ir e vir, como o aluno que entra na escola, faz o aprendizado, sai, avalia, volta para a escola para a mesma série ou para uma série posterior, e ele vai mudando de escola, mudando de mundos, nesse processo evolutivo incansável do morrer, nascer, renascer ainda, morrendo sempre e progredindo sempre, como propõe a frase colocada no túmulo, aonde estão os despojos físicos de Allan Kardec do Père Lachaise em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Uma síntese filosófica perfeita do que pensa o Espiritismo acerca da vida. A vida não começa na concepção começa a reencarnação. E, portanto, quando um ser é concebido, ele precisa ser respeitado, como propõe Allan Kardec na questão 344 de O Livro dos Espíritos. E qualquer intervenção nessa vida que está se operando dentro do útero é crime, salvo quando se precisa salvar a vida da mãe, que está em jogo em função do perigo que a gestação pode lhe conceder à saúde e à própria existência física, biológica. Se ela corre risco de morte, a mãe então pode optar. É aquilo que se chama o aborto terapêutico na visão médica. E que os espíritos disseram a Allan Kardec que é a única circunstância em que é legítimo se intervir no espírito que está reencarnando para que a mãe possa sobreviver, subtrai-se a vida biológica que está se acabando de formar no processo da reencarnação que se inicia na concepção. E a questão 358 de O Livro dos Espíritos propõe exatamente essa questão da transgressão à vida do espírito que, entrando no útero, precisa ser respeitada. Essa concepção de vida diz-nos que há um espírito antes de que a célula ovo se multiplique formando o embrião. Antes que ele complete os 3 primeiros meses. Antes que o feto surja. Já alguém que ama, que sente, de que o sentimento, o amor, a vontade, não é resultado do cérebro, mas sim é condição do espírito, que pré-existe ao corpo e sobrevive à morte. Esses 2 portais de entrada no corpo e de saída do corpo, e de que, portanto, é de bom tom compreendermos, à luz do pensamento espírita, de que o espírito, quando vai reencarnar, ele detém a possibilidade de escolher o espermatozoide, o óvulo. Ele escolhe os pais e, seguindo um planejamento espiritual, frequentemente, não sempre, ele estrutura um corpo físico de acordo com as necessidades. Que às vezes é um corpo perfeito, que às vezes é um corpo mutilado, que às vezes é um corpo que tem a ver com a sua necessidade de emergência de um suicídio cometido anteriormente. Ele traz a anencefalia. Ele traz uma alteração do coração em função de um balaço que ele deu no peito, com que ele exterminou a sua vida. Ou ele traz um corpo físico que vai apresentando uma deficiência após o nascimento, configurada num câncer, que vai lhe levá-lo à morte com 8 anos, os 8 anos que ele precisava completar numa vida anterior, quando estava para desencarnar, e se permitiu promover a eutanásia. Portanto, o olhar do Espiritismo sobre a vida valoriza a vida intrauterina e diz não para o aborto piedoso quando há a transformação da gestação no estupro. Alguém foi violado, a mulher foi violada, gravidou mediante estupro. Há nesse processo, portanto, um crime cometido pelo estuprador, mas não pela criança que foi gerada,
que não se lhe pode imputar a responsabilidade do crime que ela não cometeu. E se ela já está ali e detém cidadania porque tem vida, não só vida biológica, mas vida psíquica, é um crime constituir e legalizar o aborto sentimental. O aborto sentimental, resultado do estupro. O piedoso, que é o aborto eugênico, se a pessoa apresenta uma alteração orgânica. E, por extensão, o aborto social, na expectativa de poder morrer menos mães, nas clínicas clandestinas, em mãos que não sejam de mão de médicos, fazendo abortos em condições de higiene precária. Esse aborto social que está previsto, segundo a fala dos legisladores, na tentativa de legalizar o aborto, é crime. Porque o ser socialmente que está dentro do útero materno, ele deveria ter acesso à saúde pública, ao pré-natal, ao neonatologista, e não à cureta, e não à medicação hormonal excessiva para que ele seja expulso, seja pela aborteira, seja pelo médico que assumisse essa posição, seguindo a legalidade que o país concedesse através das suas leis. O Espiritismo é frontalmente contra o aborto, por ser uma invasão ao direito de viver, como é ao suicídio. Ninguém pode dispor da sua vida, como Allan Kardec perguntou, pode o homem dispor, da questão 944 de Livro dos Espíritos, dispor da sua vida cometendo voluntariamente o suicídio? E os Espíritos disseram que não, que ninguém pode dispor da sua vida senão o Criador, e se voluntariamente ele comete o suicídio, ele transgride a lei de amor, a lei divina, a lei cósmica, e de que, portanto, a nossa vida ela é um bem indisponível, mesmo para aquele que habita o corpo. Eu vi essa percepção espírita, um companheiro que sentado no divã, num movimento de trabalho dos seus problemas, ele dizia: é imprestável a minha vida, mas eu não posso nem me matar porque eu sei que eu continuarei vivendo. A família espírita foi evangelizada. E ele dizia: eu sei que a vida após a morte existe, porque eu aprendi isso com o Espiritismo. A minha escolha era pela inexistência, eu queria deixar de existir, eu não queria só deixar o corpo, então eu não posso nem me matar. Esse é um projeto bizarro, construído cosmicamente por aquilo que tu chamas de Deus. Ele me desafiava. Era um capelinho, um espírito que veio de capela, reencarnado e revoltado contra tudo e contra todos na terra. E queria sair do corpo, mas não queria sair do corpo. Ele queria sair da vida, mas a vida não é o corpo. E pelo conhecimento espírita, preventivamente estabelecido, ele não se suicidava. Hoje ele está no centro espírita, desenvolvendo a humildade, como propôs no início a nossa companheira Leila. Precisamos aprender a ser humilde. Eu disse numa sessão, eu tenho a impressão, dentro de mim, que você foi exilado de algum lugar, e a sua briga não é uma briga pequena com seus pais, com suas mães, porque tem um ambiente terapêutico, a maior confusão é com os pais. A sua briga é com Deus. Você tem uma encrenca com o divino. Ele começou a chorar. Chorou quase meia hora, convulsivamente. Era a saudade de um lugar de onde ele veio, e pela revolta, excluído, perdendo o paraíso, na terra, ele ainda se mantinha com a rebeldia, querendo que o projeto cósmico pudesse ser alterado. Ele queria ocupar a cadeira do divino. Mas eu lhe disse numa outra sessão, essa cadeira já está ocupada, você quer empurrar o divino e sentar nela? Não é melhor aprender o que você ainda não sabe, e por isso você questiona o divino? Hoje ele frequenta o nosso grupo espírita, porque voltou, e está frequentando a reunião mediúnica, a primeira parte dos estudos, o grupo de estudo sistematizado no desenvolvimento da humildade, para aprender essas leis cósmicas que nos regem a existência. O suicídio, o Espiritismo, nos propõe preventivamente e como tratamento para aqueles que trazem quadros psiquiátricos, que sofrem desgostos, decepções, traições, terapeuticamente,
ele de uma certa forma nos trata para que evitemos cometer este delito, que não é irreversível porque não vamos para o inferno, mas é precário porque fazemos um movimento de retrocesso na nossa caminhada e sem perder o patrimônio que já acumulamos, vamos reencarnar, retrocedendo na nossa saúde física, trazendo corpos limitados, mutilados, alterações orgânicas que vamos levar uma vida inteira no processo de correção. Sofreremos um abortamento espontâneo dentro do útero materno, em função de um tratamento de emergência, porque é tal a nossa desagregação perispiritual que nós precisamos de um novo corpo que nós não conseguimos formar para desaguar ali as nossas encrencas com uma mãe que vai nos perder enquanto filho e vai trabalhar a maternidade que não foi valorizada numa outra vida ou nesta vida. Bom para ela e bom para mim. Ela cresce aprendendo a ser mãe, o outro aprendendo a ser pai e eu aprendendo a valorizar a vida. E ainda que esteja ancião e velho, ou com uma doença incurável, jamais cometerá a eutanásia. Como diz o espírito André Luiz no livro Sexo e Destino, quando um médico passa pelo corredor ao lado de André Luiz, lhe orientando o benfeitor, e alguém faz um comentário em torno da menina que tinha sido atropelada, porque fora agredida pelo pai, que tentou se passar pelo namorado e usá-la sexualmente em função de dramas que ele, pai adotivo, trazia com ela do passado reencarnatório. Quando ela descobre que é o pai, que usava o mesmo perfume, ela sai e é atropelada. Está para morrer. Os espíritos atendem-na no hospital. O pai se refaz, entra no processo de culpa, vai para o hospital para pedir perdão. E alguém passa no corredor e diz, lamenta, aquela jovem ainda está no corpo. E o benfeitor espiritual diz, enquanto ele lamenta, nós estamos fazendo esforço para que ela se mantenha no corpo, a fim de que se estabeleça uma reconciliação em tempo, antes que ela desencarne. O pai entra no espaço, pede perdão à filha. A filha está lesada neurologicamente, e ele diz, se você me perdoa, mexe uma falange. E ela não estava perdoando, mas não tinha como mexer, os espíritos atuam no cérebro, e ela mexe uma falange, perdoando o pai, e desencarna. 1 minuto faz toda a diferença. Eutanásia jamais. Jamais essa morte, entre aspas, piedosa. O espiritismo funciona assim. Quando eu lembro do extraordinário psicólogo norte-americano Bruno Bernheim, que dizia que se ele ficasse alterado na sua mente, o suicídio seria inevitável, a eutanásia seria inevitável, porque ele não poderia viver de modo algum desmemoriado. E quando isso começa a se estabelecer, ele busca esse caminho. Outros, se a minha sexualidade não funciona, a vida não tem sentido para mim. E promove a precipitação da morte. Qualquer que seja a motivação, é bomba que eu estabeleço dentro da minha própria alma, que terá suas consequências para o futuro. Não é um ato que não possa ser revisto, mas para essa encarnação não pode mais ser revisto. Vai ter que ser revisto na próxima existência. E terá um ônus. Eu ficarei com os problemas que tive e renascerei com problemas de acréscimo ao lado dos outros que ficaram pela minha ausência se eu cometi o suicídio indebitamente. O que acontece com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, o que acontecer contabiliza-se na minha consciência a responsabilidade e eu terei em tempo próprio que vir e resgatar. O Espiritismo, portanto, é essa doutrina formosa que nos dá a chance de entender a vida. Outro dia eu vi a Domingas, quase um ano, numa conversa próxima. Ela estava se esgueirando de mim. O filho, com 4 filhos, um dos filhos, dependente químico, fora assassinado pela polícia. Ela fora na sua igreja e pedir a Deus que livrasse o seu filho das drogas. E a médium, em transe dentro do enquadramento da sua religião, disse, Jesus vai dar um livramento para o teu filho. Na semana seguinte, o filho foi assassinado pela polícia. Ele saiu com um revólver, montado numa moto, para fazer o primeiro assalto, com outro companheiro que já era um profissional do crime. A polícia confrontou-se,
e ele foi assassinado. E a Domingas dizia diante de mim: doutor, perder um filho é um vazio que se estabelece na minha alma, que sem outros filhos não conseguem preencher. O senhor entende chorar? E eu lhe disse eternamente: Domingas, você pediu a Jesus. Jesus disse que ia livrar o seu filho, não foi? Foi, doutor. Lá na minha igreja, disse, pois aí ele livrou. Porque ao invés dele ser morto, passado um ano, quantas pessoas ele deveria ter matado se ele tivesse ficado no corpo? Jesus o retirou do corpo físico para que ele não se transformasse num criminoso. Extraído do corpo, que estava num processo de decadência, ele deve estar nas mãos do Senhor. Usei a palavra dela, dentro da concepção religiosa dela. Ela disse: o senhor acha que você não vê coerência? Foi-lhe dito que seu filho seria livrado. Em um ano, quantos crimes ele teria cometido ao lado do assassino conhecido no bairro, e que é um profissional do crime, e que já tem nos costados várias vítimas nos assaltos que comete de moto. Então, ao invés de seu filho ser um assassino e não ressurgir para Jesus, Jesus o tirou antes do tempo. Ela começou a sorrir, um sorriso melancólico, como se uma fagulha de luz pudesse ter lhe brilhado na alma. Assim que é o Espiritismo. Nós não queremos que as pessoas sejam espíritas, mas nos dão até a condição para que possamos ajudá-las, dentro das suas concepções, a encontrarem os seus espaços de consolação. E quando isso é impossível, o Espiritismo está com os braços abertos para oferecer essa visão do relógio existencial. Hoje é o meu melhor dia de vida. Se eu tenho 30 anos, eu olho para trás. Se cometer erros, eu transformo em experiências e lições. E se eu tenho 30 anos para frente, eu tenho 30 anos para viver num corpo. E o meu melhor tempo é o agora, não é o ontem nem o amanhã, é o hoje. Porque é no hoje que eu transformo o passado e que eu construo o futuro. Essa visão de presentificação que o Espiritismo nos dá, transforma a vida numa dádiva, num presente, porque eu vivo o presente, o aqui e o agora. Mas eu vivo o agora pensando sempre de que eu estou fazendo o meu melhor diante da lei divina. Ainda que o meu presente, o agora, seja um sofrimento, seja uma dor, seja um abandono, seja uma doença incurável. Ainda que o agora seja a finalização da minha existência, eu estou caminhando para a desencarnação, e no agora eu estou fazendo o meu melhor. Porque eu sei que eu vou avançar pelo portal, vou sair do corpo e retornarei. E enquanto eu não desencarno, eu faço tudo que está ao meu alcance. Enquanto o corpo recebe da doença que finaliza a minha existência física a depuração do meu perispírito e do meu espírito, eu ensino e consolo as pessoas que muitas vezes vão ficar na falta da minha convivência física, dizendo que eu não me apartarei delas. Que eu virei como Jesus veio pelo portal da mediunidade, como Ana Rebelo Prado fez, de que a vida continua. Eu virei sonho, virei pela mediunidade ostensiva na casa espírita, virei no contato espontâneo em qualquer lugar, porque às vezes o espírito aparece para uma pessoa em qualquer lugar, não está nem em sonho, nem na reunião mediúnica, aparece para dizer: eu estou aqui aonde você está. Como a amiga católica que visitava o cemitério todos os dias, e antes de morrer, num casamento formoso, ele espírita dela católica, ele dizia: se eu desencarnar antes de você, não vá no enterro, no cemitério, porque eu não estou lá. Mas ele foi antes dela, e ela ia todos os dias, porque era uma alma muito amorosa, um casamento perfeito, por assim dizer. E quando ela está lá, na sepultura, ela vê alguém, ela está lá, olha, era ele. Ele sorriu e disse: eu não estou ali, eu estou aqui porque você está aqui. Aonde você estiver, eu estarei, porque o nosso amor é eterno. Nunca mais ela foi assim. O Espiritismo é essa doutrina fulgurante que nos enseja responder os questionamentos da vida, valorizar desde a concepção até o ato final. Quando eu desencarno em casa, não preciso desencarnar no meio das UTIs da vida, no meio dos equipamentos, longe dos meus familiares, nas paredes frias, num ambiente frio, no meio de técnicos, no meio da família, com o apoio da medicina paliativa, e eu poder fazer a celebração da despedida para a grande festa que me aguarda no mundo espiritual.
num até logo, porque jamais existe a Deus na concepção da vida segundo o Espiritismo propõe. Gloriosamente, hoje é o meu melhor dia de vida. Suicídio jamais, nem direto nem indireto. Gloriosamente viver a vida e a vida em abundância. Porque depois do portal surge Jesus novamente, belo, fulgurante, sem uma palavra de queixa contra os crucificadores ou contra aqueles que o abandonaram. Belo, formoso, apenas consolando e dizendo àqueles que ele estava vivo, mesmo aqueles que queriam tocar a chaga, que era a cureta que foi colocada no seu ventre, na forma de uma espada, porque essa cureta o procurou desde quando ele tinha menos de 2 anos de idade, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Já era o genocídio, o infanticídio daquele tempo. Era o aborto por extensão colocado naqueles tempos. E lá estava Jesus, deixando que Tomé tocasse, e disse: toca, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não precisaram tocar e ver para crer, mas deixou tocar, porque Tomé era como um cientista, tinha que tocar. Mas há pessoas que não precisam do fato, basta a compreensão filosófica e creem, como diz Allan Kardec, tanto quanto ele. Kardec dizia: há pessoas que creem tanto quanto eu e nunca se comunicaram com os espíritos diretamente. Nesses dias em que Ana Prado surge e nos oferece esse documento farto de que a vida, além da vida, ela nos sinaliza para a necessidade de gloriosamente valorizarmos o aqui e o agora, nós entendemos que o Espiritismo, como ciência, como filosofia, como religião, estabelece para nós uma concepção de respeito à vida e um compromisso de que temos de defendê-la, saindo às ruas, usando bota, usando a camisa, na conversa da esquina, no trabalho, e fazemos sem nenhum fanatismo, mas com a assertividade de quem tem a certeza da vida após a vida, dizermos não ao aborto, não à eutanásia, não ao suicídio, e sim à vida. E a vida? Diga lá o que é, meu irmão. É a batida do coração, é uma doce canção. Mas o que é a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida é um nada, não é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem diga que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que a nada não é, e que melhor é morrer, porque o verbo é sofrer. Eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde, sorte e morte. A pergunta agita, a cabeça saltita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: ela é bonita e é bonita.